Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Me chamo João Vitor França, do canal João Vitor França. Tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo do quinto período. Estou abrindo esse canal para compartilhar com vocês as minhas ideias sobre futebol. Por enquanto dos quatro cariocas, mas aí penso em abrir para futebol americano e para basquete também, NBB e NBA. Mas aí eu ainda estou vendo, porque não sou expert. Não que eu seja expert em futebol. Mas a gente dá aquela brincada ainda, né? E vamos começar falando de Botafogo. A equipe alvinegra jogou dentro de casa contra o Remo, às 4 da tarde no último sábado. E mesmo assim conseguiu sair derrotada, o que é frustrante para torcida, a torcida do Fogão, né? Porque vamos levar em conta de que você está jogando contra o Remo dentro de casa, você tem que fazer os 3 pontos. Mesmo que a equipe do Remo pode ser um pouco experiente, um pouco. Sabe? É aquela equipe que vai te incomodar, você não pode perder 3 pontos dentro de casa, né? Se pelo menos um você tem que garantir. E isso atrapalha as aspirações da equipe, né? Que estaciona na 10ª posição com 17 pontos e vê o G6 um pouco mais longe, né? Porque agora a primeira equipe dentro do G6 tem 22 ou 23 pontos. Não tem esse dado, eu não tenho esse dado, não tem esse dado ainda, vai aparecer aqui do lado, provavelmente, na edição. O editor, eu. Apesar da derrota ruim, não vemos crise dentro de campo. Só dentro de campo. Porque fora o John Texton não para de arrumar ideia. Mas voltando para o Frank Carvalho, a gente vê que ele é um bom técnico. Havia dúvidas da torcida botafoguense se ele seria mesmo o nome ideal, porque é um assistente. Nunca tinha assumido um clube só ele, sempre assistente do Arthur Jorge. E fica naquela dúvida, né? Futebol brasileiro é um triturador de técnicos. Mas o português vem, assumiu bem e conseguiu botar a equipe botafoguense nos trilhos. E nessa quarta-feira eles voltam a campo contra o Racing, dentro de casa pela Sul-Americana. E espera-se que o Franklin Carvalho continue com essa invencibilidade na Sul-Americana. E agora vamos para o domingo, né? Com o Clássico dos Milhões às 4 da tarde. Melhor horário possível não tem. Por favor, CBF. 6 horas não dá. Tem que ser 4 da tarde. O jogo foi de tempos distintos. Primeiro tempo do Flamengo, segundo tempo do Vasco. E a gente vai dar uma destrinchada aqui do porquê eu acho que o primeiro tempo foi só do Flamengo. E vamos começar por Vasco e Renato Gaúcho. Que o técnico, que o Renato gosta de fazer umas mudanças estranhas, né? Vitor Rodrigues de ponta direita, Brenner de ponta esquerda, David de centroavante. Aí a torcida vascaína pergunta por quê? É, é difícil explicar, porque se você for perguntar na coletiva para ele, ele vai falar que tá jogando de 3 em 3 dias, rapaziada. Nós vamos jogar a cada 3 dias, nós estamos jogando a cada 3 dias entrar em campo. É, não dá para explicar. A torcida vascaína ficou numa bronca com isso, por quê? Porque ele bancou Andrés Gomes e bancou Spinelli. Andrés Gomes é o craque colombiano, é o Pelé vascaíno, e o Spinelli vinha bem. Não parece ser aquele jogador técnico, aquele jogador refinado, mas é aquele jogador que briga e além do que o David de 9, o jogo mostrou por si só que não funcionou de forma alguma. O Vasco ficou encurralado no primeiro tempo, não tinha escapada. É, você depender de Brenner e de Pumita para puxar contra-ataque é complicado. Mesmo que o Pumita seja uma potência física, eu acho que ele estava tentando mais se defender, o que é estranho pensar em Pumita e defesa, mas ele meio que estava tentando se resguardar para sair no contra-ataque. Só que aí fica a pergunta: contra-ataque com quem? Com Brenner? Com David? E para mim esse foi o ponto principal do porquê o Vasco jogou tão mal o primeiro tempo. O Renato parece que entrou com medo do Flamengo, com medo mesmo. Parecia que se eu não me segurar aqui, eu vou tomar 6-0, o que poderia ter acontecido. Mas num clássico você precisa ter mais coragem, você precisa ir para frente. E foi o que aconteceu no segundo tempo e a gente já sabe o resultado. E agora indo pro lado do Flamengo, eu gostei bastante da escalação do Leonardo Jardim. Ele gosta de um time rápido, um time fatal no contra-ataque. E foi isso que ele mandou a campo, com Luiz Araújo no lugar de Arrascaeta, Samuel Lino, Plata e Pedro de 9. O Pedro que não pode sair, está vivendo um momento super iluminado. Fez mais um gol ontem. Aliás, um belíssimo gol. Dentro da área ele resolve, né? Eu sei bem. Ele estava no Flusão.
E destrinchando o primeiro tempo da equipe rubro-negra, deu pra ver que Leonardo Jardim entendeu bem que o Palmeiras tropeçou e a gente precisa encostar. E o primeiro tempo mostrou isso. A equipe vascaína completamente encurralada, o Flamengo martelando em cima, martelando em cima. Parecia que ia sair 2, 3 a qualquer momento. Mesmo que não tenha saído os gols, a postura da equipe mostra que eles estão com raça, estão com garra de vencer e que não sentiram, mas não sentiram tanto a falta de Arrascaeta assim. E a primeira etapa foi um deslumbre de: será que a gente vai conseguir ser competitivo mesmo sem o Arrascaeta? E torcida flamenguista, eu acho que vai, porque o Leonardo Jardim é um excelente técnico. Eu levantei por quê? E agora vamos de segundo tempo. O início da etapa final vascaína foi de se assustar, de agora a gente entendeu que estamos jogando um clássico, agora a gente entendeu que estamos enfrentando o Flamengo. Mas não durou muito, porque aos 15 minutos Paulo Henrique pisa no pé de Pedro e o VAR chama para marcar o pênalti. Sobre o pênalti, eu tendo a não concordar com pênaltis como esse, mas eu entendo, porque o Paulo Henrique não pode pisar no pé do Pedro. Mas aí você fica naquela de: foi sem querer, mas pisou e atrapalhou o jogador. Mas a bola ia sair, mas pisou e atrapalhou o jogador. Eu próprio me refutando, né? Complicado. Acho que eu concordo com esse pênalti. Só não queria falar isso. E aí vai pra cobrança o Jorginho. O Jorginho coloca a bola na marca penal. E você já sabe o que acontece, né? É gol do Flamengo, 2-0. Aí é esse momento que você fala assim: caramba, aqui vai abrir a porteira, o Vasco vai precisar sair. 3, 4, 5-0. Era isso que você pensava, né, torcedor flamenguista? Mas não foi isso que aconteceu. O Renato olhou pro seu banco e falou: ué, por que eu não boto os meus titulares? Foi lá e pôs. Pôs Adson, pôs Spinelli e colocou também o Pelé colombiano Andrés Gomes. E aí, diga-se de passagem, aconteceu o que era óbvio. Você bota seus titulares em campo e assim o Vasco chegou no primeiro gol. Uma cobrança de escanteio, Robert Renan de cabeça. Faz 2-1. Aí já começa aquela de: dá pra buscar. Vamos virar igual fizemos contra o Fluminense. Após o primeiro gol da equipe vascaína, o Flamengo parece ter sentido o baque. Já estava um pouco cansada, já tinha tido algumas substituições que não surtiram efeito. E começou a dar ruim, você vai falar. A todo momento você ficava: vai empatar, o Vasco vai empatar, talvez até virar. Até que vai indo o tempo, vai indo o tempo, vai indo o tempo. Você vai falar: será que vai virar? Será que vai virar? Até que, numa bola cruzada por Vitor Cuesta, o Gumura empata a partida. Naquele momento eu falei: tá impedido. A primeira câmera, claramente mostra que tá impedido. Aí você descobre que o VAR não só tem aquela câmera, né? Vai pra câmera traseira e o Hugo tava completamente atrás da linha. Na minha opinião. Na sua pode ser diferente. Mas aí ele empata a partida e fica aquela frustração da torcida flamenguista, né? Porque via a equipe chegar a 29 e se aproximar da equipe palmeirense, mas com o empate vascaíno só vai a 27 e fica a 5 do Palmeiras. Já para a equipe vascaína é um excelente resultado, pois estava perdendo 2-0 para o seu maior rival e empate 2-2. Um ponto só é um pouco perigoso para o Vasco ainda, mas um ponto é melhor do que 0. O Vasco chega a 17 pontos, está na 13ª posição, os mesmos 17 pontos do Botafogo. Mas tem que olhar para o retrovisor, porque o primeiro da zona, o Corinthians, tem 15, são apenas 2 pontos. Então, liga o alerta, torcida vascaína. E agora vamos de Fluminense, né? A equipe tricolor sofre mais uma derrota, só que dessa vez pelo Brasileiro. Já tinha perdido pela Libertadores, mas agora perde pelo Brasileiro. Para o Internacional por 2-0, uma acachapante 2-0. Vale ressaltar que foi fora de casa, mas como a torcida tricolor diz, o Beira-Rio é o segundo Maracanã, mas dessa vez não foi. E vamos de uma breve análise da partida, mas aí eu vou com o meu repórter lá da Cobex. Alô, João, tá me escutando? Escuto sim.
Sim, João. O técnico Zubeldia veio a campo com uma formação completamente diferente, no 5-4-1, com Samuel Xavier, Gemes, Midjan e Freitas e Guilherme Arana na esquerda. Uma dupla de volantes com Bernal e Alisson, com Canóbio na direita, Soteldo na esquerda e John Kennedy de centroavante. A equipe não conseguiu sequer finalizar o gol e viu o Inter abrir o placar em 1-0 e fechar o primeiro tempo assim, sem perigo algum para os seus rivais. Já na segunda etapa, o Zubeldia volta com Soteldo no lugar de Gemes e Canóbio sai para a entrada de Serra. E a partida continuou na mesma. Savarino ainda chutou a bola no travessão, mas o Inter abriu 2-0 e finalizou a partida com muita tranquilidade. Mais pressão para o Zubeldia. Vai daí do estúdio, João. É isso, muito obrigado, João. Apesar da brincadeira, galera, espero que vocês tenham gostado. Vou melhorar um pouco o conteúdo, ainda sou novo nessa, ainda tô meio travado. Mas não se esqueça de curtir e hypar o vídeo, tá? Hypar o vídeo. Valeu e até a próxima.